Após ser divulgado troca com Dudu, Gabigol tem nova situação divulgada no Flamengo. A diretoria do Flamengo vem se movimentando no mercado, já que o interesse do Palmeiras em Gabigol rubro-negro pode acabar ganhando um reforço inesperado para a temporada. Em busca de evolução, Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro e vem apresentando uma evolução em campo, sob o comando de Tite, mesmo com desfalques importantes para a Copa América. Com o Uruguai avançando na competição, o rubro-negro fica sem 4 jogadores no elenco. Apesar disso, o treinador vem conseguindo utilizar a base do mais querido para suprir as ausências em campo, mas nem sempre o resultado sai como o esperado. Desta forma, entende a necessidade para a chegada de reforços, mas a gestão já descartou, nesse momento, a chegada de Evander. Entretanto, a grande negociação acaba envolvendo Gabigol, que está em fim de contrato com a equipe até o fim da temporada, estando livre para assinar um pré-acordo e deixar a equipe sem custo. Mas diante do interesse do Palmeiras com o objetivo de tê-lo de imediato, o rubro-negro pode ganhar um grande nome na equipe. Movimentações no mercado. Após a polêmica de Dudu envolvendo o Cruzeiro, a situação do camisa 7 no Palmeiras ficou estremecida e o nome chegou a ser cogitado para deixar a equipe, mas em uma negociação envolvendo Gabigol junto ao Flamengo. Entretanto, o jogador está relutante para acertar esse acordo, já que não quer abalar a sua história no time paulista junto ao torcedor. Vale destacar, inclusive, que foi por conta disso que recuou no acordo com o Cruzeiro. Mas o objetivo de Gabigol é definir o seu futuro ainda nesta semana, colocando como prazo até quarta-feira 10, para que isso ocorra. Desta forma, pode ser que o camisa 99 não consiga nem se despedir dos jogadores do elenco. A decisão vai ser tomada. Vale destacar que a diretoria do Flamengo chegou a fazer uma proposta buscando a renovação do jogador, mas estava muito abaixo do que ele vinha pedindo. Desta forma, se sentiu desprestigiado pela história que tem na equipe. Mas ao menos tempo, não quer ter uma saída de forma negativa, para manchar a sua história junto à torcida, com quem tem um carinho enorme. Apesar das polêmicas, o jogador sempre externou seu amor ao clube e aos torcedores. Desta forma, vem trabalhando para que a sua saída não seja tão negativa, preservando assim, carinho que criou no Flamengo nesse período que ficou no clube. Mas quer que sua situação seja decidida o quanto antes, para não prolongar mais que o necessário essa novela. Dudu no Flamengo. Atacante será anunciado pelo Mengão se apenas um detalhe for resolvido. Camisa 7 foi aprovado pelo Departamento de Futebol do Mengão, que enxerga com bons olhos uma troca com Gabigol. Troca de ídolos. O Flamengo continua na liderança do Campeonato Brasileiro, mas agora a distância diminuiu para apenas 1 ponto. A equipe flamenguista enfrentará o Fortaleza na próxima rodada no Maracanã, e precisa vencer. Nos bastidores, a diretoria flamenguista vai tentar resolver a situação nesta semana de alguns jogadores e o principal deles é do Gabigol. O atacante ficou fora de mais um jogo e seu futuro pode ser decidido nas próximas horas. No último domingo 7, o Globo Esporte informou que o camisa 99 pode ser trocado por Dudu, ídolo do Palmeiras. Os clubes inclusive já aceitaram o negócio e dependeria apenas do jogador palmeirense concordar. Para fechar o negócio, a reportagem do Bolave Brasil apurou que Marcos Braz, vice-presidente de futebol flamenguista, é o grande entusiasta da contratação do camisa 7 e vai se reunir com ele até quarta-feira 7 para tentar fechar a contratação. O atleta em um primeiro momento descartou o negócio, mas viu que o clima no Palmeiras era realmente de fim de ciclo. Ontem 7, Abel Ferreira utilizou todas as substituições e não colocou o craque em campo. Quem acompanhava a expressão do Dudu na beira do campo, revelou que o atleta estava quieto, parecia triste e não se comunicava com ninguém, algo como se realmente olhasse para o fim de sua história no clube. Ele aceitou conversar. Para Leila Pereira virou uma questão de honra liberá-lo para outro clube e ela enxerga uma chance de fazer isso para ter Gabigol de forma imediata, um sonho antigo dos palmeirenses. Dudu já aceita conversar com o Flamengo, principalmente porque Marcos Braz é um grande negociador e sabe convencer os atletas de aceitar o projeto do mais querido do Brasil. Contratação de Evander no Flamengo é sonho de Braz, mas está descartada Flão. O Flamengo insistiu na contratação do meia e sinalizou com 7 milhões de dólares, 34 milhões de reais com aprovação de Tite. Sonho antigo. O Flamengo oficializou proposta ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, para contratar o meia Evander no início deste ano. Mesmo com a desaprovação da torcida rubro-negra, o nome era de muito agrado por parte de Marcos Braz.
O Mengão insistiu na contratação do meia e sinalizou com 7 milhões de dólares, 34 milhões de reais na cotação atual por parte dos direitos do jogador, entre 60% e 70% na época, com Braz chegando a se encontrar com os dirigentes estadunidenses. Evander foi revelado no Vasco da Gama e tinha aprovação do técnico Tite naquela ocasião. Nesta janela de transferências, o nome voltou a estar na mesa rubro-negra com menos força e a decisão foi tomada pela direção. Nome descartado. Inicialmente, o clube iria fazer uma nova tentativa pelo atleta. No entanto, ao analisar o mercado, viu a possibilidade de chegada de Marcos Antônio, da Lazio, e acredita que o atleta tem maior potencial do que o concorrente. A diretoria não quer estourar o orçamento e sabe que para ter Evander teria que abrir os cofres novamente. Com isso, a possibilidade de reforçar o meio-campo de maneira gratuita foi melhor vista internamente. No início do ano, os americanos fizeram um jogo duro para negociar o seu melhor jogador da última temporada da MLS, que custou 10 milhões de dólares no fim de 2022. O Seattle se tornou irredutível por uma transferência. Marcos Braz, vice-presidente de futebol, revelou que tentou contratar o meia quando estava no Midland, Dinamarca, mas não houve acordo. Há relatórios positivos no departamento de futebol do Flamengo sobre o atleta. Há o interesse há bastante tempo. A gente acompanha desde a Dinamarca, nós estávamos atrás dele. Mas ele recebeu uma proposta da MLS que era boa para o clube, e o jogador entendeu que era a oportunidade de ir para um mercado promissor. Fizemos uma proposta lá atrás, ele estava muito caro naquela época e optamos por ir em outros caminhos, disse o dirigente ao G antes de completar. O Evander não voltou ao radar, ele só continuou. Nós continuamos monitorando. Ele é monitorado nível A segundo os soltos do Flamengo. Ele já tinha esse nível há 2 anos. Surgiu a oportunidade agora novamente por conta do desejo do jogador de retornar ao Brasil. Mas ainda é uma negociação difícil por conta dos valores, finalizou no início do ano. Meia do Flamengo, Arrascaeta explica polêmica com Dorival após Brasil x Uruguai. Meia uruguaio e treinador, que já trabalharam juntos no Fla, tiveram um momento esquisito. Tem intriga? O grande jogo do último sábado foi a derrota do Brasil nos pênaltis para o Uruguai, por 4-2, nas quartas de final da Copa América, após empate sem gols no tempo normal. A seleção uruguaia tem muitos jogadores do Flamengo em seu elenco, como os laterais Vina e Varela, e os meias de La Cruz e de Arrascaeta. Arrasca inclusive foi reserva na partida e entrou na segunda etapa. Uma cena que chamou atenção nas redes sociais foi o encontro entre o jogador com o técnico Dorival Júnior, logo após o confronto nos Estados Unidos que decretou a eliminação do Brasil. Explicação nas redes. A câmera flagrou Arrascaeta cumprimentando os jogadores brasileiros no centro do gramado. Ele cumprimenta o goleiro Rafael com Dorival Júnior ao lado. O técnico estende a mão para saudar o atleta, mas o meia passa direto. O momento gerou repercussões nas redes sociais, com muitos flamenguistas especulando uma relação ruim entre os dois, que poderia ter contribuído para uma saída do treinador do Fla. Arrasca respondeu sobre o tema. Pra galera que tá me perguntando, já tinha cumprimentado o nosso professor Dorival, explicou Arrascaeta. Com isso ele tratou de colocar um ponto final no assunto, que rendeu entre os torcedores. Passagem no Flamengo. Dorival treinou Arrasca no Flamengo em 43 jogos durante a temporada de 2022. Nesse período, foram 26 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. A dupla sempre teve uma boa relação. O treinador conquistou os troféus da Copa do Brasil e da Libertadores naquela temporada. Isso resultou em um carinho grande da torcida e do elenco flamenguista com Dorival. 18 milhões de reais. Levantamento mostra diferença de valor de mercado entre Gabigol e Dudu. Atacantes têm diferença milionária em relação ao valor de mercado. Gabigol superou Dudu. Nos últimos dias as especulações da saída de Gabigol do Flamengo intensificaram, tanto que o jogador foi afastado para resolver a situação da renovação de contrato após recusar uma proposta em torno de R$2 milhões. Gabigol e Dudu em partida do Campeonato ABR. Nas últimas 48 horas, foi confirmada uma possível troca entre Gabigol e Dudu, já que ambos não devem seguir nos clubes. Enquanto Gabigol se envolveu em polêmicas e recusou o reajuste salarial de R$700 mil. Dudu recuou após ter aceitado a proposta do Cruzeiro, mas segue sem interesse de permanência por Leila Pereira. O Dudu recusou a ida para o Flamengo nas últimas horas, mas levantamos o valor de mercado dos craques. O intuito é mostrar a disparidade financeira em relação ao valor entre os dois.
Segundo o levantamento feito nesta segunda-feira pelo site Lance, Gabigol possui um valor de mercado de 8 milhões de euros que convertidos para o real rubro-negro passa dos 47 milhões de reais. Por outro lado, Dudu reduziu seu valor de mercado nos últimos anos devido à idade. Atualmente, o palmeirense custa 5 milhões de euros, equivalente a mais de 29 milhões, mostrando que a diferença de valor de mercado chega a 18 milhões de reais. Números dos jogadores em Flamengo e Palmeiras. Gabigol é considerado um dos maiores ídolos da história do Flamengo. O atacante participou de 281 partidas com a camisa do rubro-negro e participou de 191 gols desde sua chegada em 2019. No geral, foram 151 gols e 40 assistências. Já Dudu atuou 436 vezes e participou de 188 gols, sendo 87 tentos e 101 assistências com a camisa do Alviverde desde a chegada em 2015, quando conquistou o título da Copa do Brasil. Em relação a conquistas, ambos venceram edições do Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e Copa do Brasil com os clubes, mostrando que, mesmo no século XXI, os atacantes já marcaram a história dos clubes. Mesmo sendo mais novo e mais valorizado que Dudu, Gabigol não recebe o salário superior ao atacante do Palmeiras. Segundo a apuração de Rafael Reis do UOL, o atacante alviverde recebe 2,1 milhões de reais mensais, enquanto o atacante do rubro-negro tem um salário entre reais 1,5 a 1,7 milhões de reais desde a compra dos seus direitos em 2020. Mesmo com a negociação, Marcos Braz já disse que o jogador não fica no clube em 2025.